Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Garry Kasparov, a gente vai ver aqui umas partidas típicas desse ex-campeão do mundo que é tido como o melhor jogador da história ou um dos melhores jogadores da história, certamente. No top 3 ali você tem que pôr ele, o Carlsen e o Bobby Fischer, né? Minha opinião é muito forte em relação a isso. Claro que não é uma ciência exata, mas puxa vida, é um jogador fantástico. Mas cada um desses que eu mencionei tem estilos completamente diferentes. Como é que pode, né? E isso é muito interessante no xadrez. Garry Kasparov tem um estilo agressivo, boxeador, ele vai pra cima, ele vai a nocaute e vai rápido. A gente vai ver essa partida contra este mestre internacional, campeão holandês, Gert Littering. E vamos dar uma olhada que interessante. Depois vou mostrar outra partida, duas miniaturas bem rapidinhas, bem legais, tá bom? D4 foi jogado aqui pelo Garry, peão dama, cavalo em F6, C4. Temos aqui E6, cavalo vem para F3 e B6, indo para a defesa índia da dama. Garry segue com G3 e depois dos bispos serem desenvolvidos em fianqueto, o Gert também prepara para rocar com bispo E7. Garry poderia rocar aqui, prefere desenvolver o cavalo. Temos cavalo em E4 ocupando a casa central, né? Então, o que as pretas fizeram com esse lance? Elas estão evitando aqui que as brancas no futuro joguem com o lance E4, podem preparar para isso. Então, o cavalo em E4 ocupa essa casa e também dá mobilidade para o peão de F. Garry segue com o lance bispo D2, o melhor lance da posição, protegendo o cavalo, não se preocupando com o cavalo por bispo. E aqui bispo em F6, colocando pressão no peão central. Todo mundo coloca os reis em segurança e o Garry segue colocando mais uma peça, ativando mais uma peça. Torre C1 foi jogado. E aqui C5 atacando o centro, os dois jogadores muito sólidos, muito bem fundamentados na teoria de aberturas. Garry segue com D5, olha só, lance fino da posição, não se preocupando de que agora esse peão avançou demais. E aparentemente a defesa dele é capenga, mas lembrem-se de que quando o bispo recuperar o cavalo, a dama está protegendo o peão. Cavalo por D2 foi jogado e aqui cavalo por D2 foi jogado pelo Garry. O Garry não tem mais o par de bispos, o adversário tem. No entanto, o cavalo vai poder pular para a casa de E4, vai ficar um forte cavalo aqui na posição. E aqui então as pretas seguem com o lance D6. Muito bem, paralisam este peão, dão uma casa para o cavalo. Garry segue com o cavalo de D em E4, bispo atacado. Torre em E8, o bispo está protegido, a torre vem para E8, coloca pressão na coluna E. Dama D2 foi jogado pelo Garry. E aqui o lance A6, um lance que impede a pressão para cima do peão de D6. E nessa posição, galera, aqui o Garry Kasparov vai para um lance impressionante. Segundo as máquinas, o melhor lance nessa posição é o lance B4. Será que um ser humano é capaz de encontrar um lance tão agressivo? Não é muito normal, né? Você tirar uma das defesas do cavalo, jogar um peão ali no além. E que ideia profunda é essa? Acredite se quiser, Garry Kasparov vai para o lance B4, meus amigos. Que impressionante a agressividade, a energia com que Garry Kasparov faz os lances. Ideia desse lance, se peão por peão, Garry tem cavalo por F6, cheque, e depois de dama por F6, cavalo em E4, um cavalo muito bem amparado, dama atacada, peão também atacado, e depois de dama em E7, por exemplo, dama por B4, protegendo mais uma vez aqui o cavalo, que está bem seguro, e as brancas têm já uma posição muito, muito firme, né? Por exemplo, aqui depois de bispo toma, daria até para seguir com essa ideia, né, do cavalo aqui em F6, seguido de bispo toma, numa posição em que as brancas têm já recuperam aqui o material, mas tem já uma forte vantagem posicional, né? Então, por exemplo, depois de torre de A em E7, E3 e por aí vai, mas as brancas têm peças mais ativas, uma coluna aberta dominada, uma dama extremamente violenta, um bispo bem ativo, contra peças passivas aqui das pretas. Essas torres dobradas não estão exatamente fazendo nada e as brancas devem ganhar essa posição, né? Então o B4 é um lance de uma profundidade, de uma beleza gigantesca, né? Aqui a gente percebe nitidamente que o Garry Kasparov entendeu a posição, né? As nuances aqui da posição.
O Gert vai para o lance bispo E7 aqui. Ele protege um pouquinho mais o peão de D6, joga um pouco defensivo. Falou, caramba, o Gary tá vindo. Peão toma, foi jogado, peão de B toma. E nessa posição, dama em F4, começando a trazer as peças para a ala do rei. Quando o Gary começa a trazer as peças para a ala do rei, isso vai ficando perigoso. Tem uma pressão no peão de D6, dama C7 foi jogado. E aqui temos o lance cavalo em A4. Esse lance aqui exclama. A dama agora tem que ficar aguardando a casa de B6, tem que ficar aguardando o peão de D6. Começa a existir de repente tema tático. Cavalo por peão pode ser uma ameaça, uma vez que o peão aqui está cravado. Um lance muito agressivo do Garry Kasparov. A partida segue com o lance dama em A5, evitando esse golpe tático, atacando o cavalo. Mas Garry vai para o fino da posição aqui. E ele segue com o lance torre B1. Uau, meus amigos, mais um lance espetacular aqui do Garry. Coloca pressão para cima do bispo, não está preocupado com dama por cavalo, afinal de contas, existe o tema de cavalo em F6 aqui, com o ataque descoberto para cima da dama, com o bispo também caindo, uma posição já de vitória. Por isso, o bispo por D5 foi jogado pelo Gert, capturando um peão, coletando madeira e colocando no bolso, mas agora cavalo B6. Galera, é uma pedrada atrás da outra. E agora, o que fazer? Bispo por cavalo foi jogado pelo Gert. Um lance que faz bastante sentido, porque afinal de contas captura uma peça e também está atacando a torre. E aqui Garry segue recuperando material. Bispo por E4. Por enquanto as brancas têm um peão a menos. A torre está atacada por muita gente. E por isso torre A7 foi jogado. Mas Garry continua com o seu combo. Com o lance cavalo C8. Um combo infinito. E agora a torre está atacada. O bispo está atacado. O cavalo está atacado. E ninguém está defendendo esse cachorro. Por que o Kasparov jogou esse lance? Olha o nível de agressividade do Garry Kasparov. A partida seguiu com cavalo C6, mas notem que se torre por cavalo fosse jogado, dama em F5 vai para uma sequência extremamente agressiva, né? Então aqui nem sei o que daria para tentar. G6 cai a torre. Se você jogar outra coisa, o que daria para tentar fazer aqui? Nem sei o que dá. Como é que protege aqui? Já vou jogar um... Aqui leva mate direto. Se jogar um dama C7, vamos tentar isso protegendo. Tá vindo mate aqui em 2 lances, né? Então, super lance do Garry, cavalo C8, meus amigos. É pancada atrás de pancada. Aqui o cara sabe que ele não vai mais escapar. Ele ainda tentou um cavalo C6. Cara, é um lance desesperado, tentando confundir aqui Garry Kasparov, que segue realizando lucro. Cavalo por torre foi jogado. Notem que aqui você não pode cair no erro aqui de jogar bispo por cavalo por conta de torre, capturando aqui o cavalo. E aqui, então, o ataque das brancas virou pó, né? Então, por isso tem que continuar com energia. Cavalo por torre foi jogado. Cavalo por cavalo. E aqui o Garry, então, tem uma qualidade a mais e um peão a menos. Se fosse apenas a questão material, estaria tudo bem. Mas Garry Kasparov segue agora simplesmente com o lance bispo D5. Meus amigos, o ataque... O cara não dá sossego pro adversário. A verdade é essa, né? E por isso nessa posição o Gert abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Olha que posição bacana. Se você fala assim, uma possível continuação aqui seria jogar um torre F8 para defender. Mas... aqui, torre na 7ª horizontal, atacando 2 peças. E se você tentar se defender, por exemplo, com o cavalo aqui em C8, torre B8, e a torre agora está sobrecarregada. E se dama C7 tentando defender a posição, você traz também a outra torre para o jogo. E não tem jeito, as pretas vão entrar em colapso. Por exemplo, qualquer lance aqui. E aqui as brancas já têm uma posição vencedora, né? Por exemplo, simplesmente deu uma troca aqui, tudo bem. E o Garry Kasparov tem uma qualidade a mais e uma posição muito forte, né? Provavelmente esse peão vai virar um peão passado e por aí vai, né? Uma partida espetacular de Garry Kasparov. Vamos puxar o relatório aqui do chess.com. Eu quero mostrar uma outra também aqui pra vocês, uma outra miniatura. Cara, 98.9, é bizarro, né? Ele achou os lances da máquina, todos. E o Gert 88, jogou muito bem, mas vocês não estão vendo aqui o relatório. É para vocês visualizarem a imaginação, né? Aqui, 98.9, galera. É bizarro, né? Olha, o cara jogou realmente... a maioria dos lances igual lance de máquina, né? Um negócio muito impressionante os números do Garry Kasparov nessa partida. Ó. Não fez uma imprecisão, nada. E quase todos os lances foram os melhores, né? Então,
Realmente impressiona. E aqui eu trouxe também outra partida que eu vou mostrar para vocês. Quem sabe faz ao vivo aqui, rapaziada. Olha lá. Garry Kasparov contra Marjanovic. Uma partida que também ficou bastante famosa no mundo todo. Vamos trazer as fotos aqui dos jogadores. 3, 2, 1. Black. Garry Kasparov contra Marjanovic. E então a gente tem essa partida também começando com o peão dama, cavalinho F6 C4, por enquanto a abertura é a mesma. Aqui também temos uma índia da dama. E aqui os bispos vão para as longas diagonais, da mesma maneira bispo E7 foi jogado, mas aqui imediatamente os jogadores colocam os reis em segurança. Diferente da partida anterior, seguimos com o lance D5 diretamente pelo Garry. Caramba, será que dá para jogar esse lance? O que é isso? Seguimos com o peão toma. A gente teve algumas partidas recentes, né? Se não me engano, o Carlsen jogou isso aqui recentemente. Deixa eu ver. Jogou essa abertura também. Radoslav, Daniel Friedman. Lev Aronian jogou contra Ivan Shuk em 2007. Eu achei que tinha alguma coisa recente. Deve ser alguma coisa parecida com isso. Porque agora cavalo H4. Olha só o nível de agressividade do Garry. Ele entregou um peão, ele já tá jogando com um peão a menos, mas tá colocando uma forte pressão na diagonal de casas claras. Esse peão tá cravado. C6 coloca uma defesa. E agora peão toma, cavalo toma. E aqui cavalo em F5, cara. Né? O cavalo estava atacado, agora é o cavalo da casa do Kasparov. Esse é o cavalo do Kasparov. De verdade, ficou famoso, né? O cavalo na casa de F5. O mundo inteiro conhece hoje em dia como o cavalo do Kasparov. Um cavalo perigosíssimo. Cavalo C7 foi jogado pelo Marjanovic. O melhor lance da posição. Os caras não estão para brincadeira. E aqui cavalo C3. Garry continua com um peão a menos. D5. Parece que as pretas arrumaram a posição. O Marjanovic jogou demais até agora, fez os melhores lances, desdobrou o peão, tem um peão a mais e agora? Garry segue com agressividade, E4 continua com agressão, bispo vem para F6 mantendo o par de bispos no jogo e aqui peão toma, temos peão toma, essa linha hoje em dia é considerada uma linha teórica. E aqui temos o lance, bispo em F4, uau, atacando aqui o cavalo, a dama está sobrecarregada, ela não pode se aventurar para cá. E aqui, cavalo de B em A6 foi jogado, repondo a defesa del cachorro. Garry segue com torre 1. A gente fica se perguntando por que o Kasparov está jogando com um peão a menos essa partida inteira. Tá existindo uma pressão bastante grande aqui. O cavalo, né? Lembra que ele também no futuro pode ir para a casa de E7, o bispo tem que ficar cuidando de lá. A posição já é complexa, né? Já tem suas particularidades bem interessantes. Por exemplo, aqui as pretas não podem ter uma ideia de capturar o cavalo para super proteger aqui o peão por conta dos problemas que começam a existir, né? Aqui nas casas escuras, o cavalo, opa, o que eu fiz aqui de besteira? Tinha que trocar primeiro? Não, dama D4 era melhor, dama G4. Aqui tem lances melhores ainda do que bispo aqui em D6. Por que eu enxerguei bispo D6? Mas enfim, aqui tem bons lances, né? Já ameaçando o mate, indo pro ataque. Dama D7 seguiu na partida, Garry segue, e agora o cavalo está atacado, Garry segue com bispo em H3, esse lance alivia um pouco a pressão para cima do peão central, mas já tem uma ameaça direta de cavalo em H6 com cheque, ganhando a dama, por isso o rei H8 foi jogado, e agora você até pode dar algum ataque descoberto com o cavalo, mas não vai mais ser com cheque. Garry segue com o único lance da posição, um lance fortíssimo. Vão vendo o nível de agressividade desse cara. Ele é um boxeador absurdo. Cavalo em E4. Ok, Rafa, entendo que o peão tá cravado, mas é um lance bem agressivo, né? Agora tá atacando aqui o bispo e deixando o peão de B2. Que o Marjanovic, claro, vai para cima do peão, captura. E nesse momento, Garry Kasparov começa a levar todas as peças para o ataque. Pergunta, vale a pena tirar a torre nesse momento? Olha só que legal, não é uma resposta fácil. Olha a ideia do Garry. Garry segue com o lance cavalo G5, uma ideia muito clara. O bispo é ainda um defensor do rei. Se o bispo capturar a torre, de lance que não foi jogado, o Garry nem vai trazer de volta aqui, ele vai direto para a dama em H5 e aqui então as pretas não têm defesa para essa posição, simplesmente assim, o cavalo por H6 vai ser jogado, o ataque vai ser infinito, né? Cavalo aqui por F7, cheque duplo, aqui dama em H7, vai jogar o rei para o meio do tabuleiro, aqui tem várias maneiras de continuar, poderia seguir com
É bispo por dama, simplesmente, tá? Para não ir para as linhas do tipo cavalo E4, não precisamos forçar a barra aqui. Bispo por dama, as brancas já devem ganhar. Por isso que super lance do Kasparov, cavalo G5, lance brilhante. Dama C6 foi jogado aqui pelo Marianovic, ele já não sabe mais o que jogar. E o Gary segue com o lance cavalo em E7. Olha a coordenação que o Gary Kasparov montou aqui. Não tá dando tempo de dar mate aqui. Dama tá atacada. Dama em F6 foi jogado atacando aqui o cavalo, que no momento tá protegido. E aqui então o Kasparov vai para uma sequência, mais uma sequência bizarra, cara. Não dá para acreditar nessa partida. Cavalo por H7 foi jogado. Tarde demais pro Marianovic, o Kasparov já começou a tirar o relógio. Não, ele punha o relógio. Ele tirava o relógio para começar a partida e deixava o relógio na mesa. Nesse lance aqui, com certeza ele já tá começando a colocar o relógio no pulso, assim, dizendo pro adversário, pode abandonar. Ele fazia isso de verdade. E aqui então, o que está acontecendo? Não dá para jogar rei por cavalo por conta de dama em H5 e essa aqui tem esse padrão aqui, né? Como é que chama? Mate de Anastasia, acho. Alguma coisa parecida com isso. E aqui vai para esse mate, mas para evitar o mate ainda daria para cobrir de dama, mas não faz nenhum sentido. O ataque é muito forte, as brancas vão ganhar. Por isso o lance jogado foi dama D4, propondo as trocas. Mas Gary segue com dama em H5, meus amigos, indo pro ataque. G6 ataca a dama. E aqui a gente pensaria talvez num cavalo por G6, mas esse lance não funciona. Tem que tomar cuidado. Chegou até aqui, a execução tem que continuar boa. Cavalo por G6 até pode fazer alguma coisa, mas é duvidoso se realmente... Opa, aqui eu fiz besteira, aqui dá pra ganhar. Cavalo aqui eu penduro, fiz uma sequência forçada. Rei G8, por exemplo. Seguraria mais aqui a posição, né? Então, cuidado com a execução. Dama em H4 foi jogado pelo Gary Kasparov. Cara, tem bispo E5 sendo ameaçado. Tem duplo de cheque descoberto. A partida segue com o lance bispo por torre. Bispo por torre é muito triste, né? Aquele cara fala, vai, pelo menos passa isso daqui pra cá, né? Não adianta. Por que você vai pegar um baú se o navio tá afundando, né? Esse aqui ele é sério. Ele falou, oba, um baú do tesouro, né? E agarrou e o navio começou... Já tava afundando, continua afundando, né? Porque agora Kasparov segue simplesmente com o lance cavalo em F6, meus amigos. E nessa posição, Marianovic abandona aqui a partida. E aqui abandonou porque não dá mais. Mate em 2, meus amigos. Vamos mostrar aqui a continuação. Rei G7 forçado, e aqui você pode jogar, tem duas sequências bem bonitinhas, tem com dama em H6 e com cavalo em F5, qual vocês querem? Com dama em H6 primeiro? Tá bom, aqui simples assim, checkmate, torre cortando, bispo cortando, dama cortando, bispo apoiado pela dama, mate, ou então... vamos para essa linha também que é bacaninha, cavalo em F5 aqui com cheque, seguido de dama em H6, checkmate, né? Então tem muitas sequências de mate aqui, vários caminhos levam a checkmate. Marianovic foi esmagado aqui pelo Gary, que fez 99,8% de precisão. Cara, a gente não vê mais muito isso, né? Mesmo o campeão do mundo, mesmo o Carlsen, mesmo o Caruana... Gukesh, Ding Nepo, quem você quiser, é difícil, né? O Kasparov fazia isso com uma certa frequência. Eu já mostrei partida dele com 100% de precisão. Acabei de mostrar duas agora acima de 99%. É muito bizarro, né? Então, Gary Kasparov tem uma precisão absurda. 2 lances brilhantes aqui, cavalo por H7, dama em H5. O nível de agressividade desse cara é assustador, né? Sempre muito bom ver essa grande lenda, esse é de fato uma lenda do esporte, né? Um dos maiores nomes, se não o maior. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!